Doutora Proton, por que as pessoas geralmente dizem, e isso é muito comum nos comentários, às vezes, de vídeos nessa temática, a seguinte expressão: porque eu tento de tudo o tempo todo e nada dá certo? Porque o tudo que as pessoas falam, meu amigo, é o tudo dentro da limitação do mundo delas. Elas acham que elas estão fazendo tudo porque elas têm um conhecimento pequeno sobre aquilo que elas querem resolver. E como elas têm um conhecimento pequeno sobre aquilo, elas sempre chegam num teto, elas nunca ultrapassam aquilo, elas não chegam realmente na solução. Agora tudo depende. O que é esse tudo que elas estão tentando? E tentando para quê? É uma reflexão muito grande e normalmente quando as pessoas falam tentando de tudo, elas estão pensando primeiramente no dinheiro, né? Sempre. É fato. A gente tem várias outras questões na vida de uma pessoa, mas o dinheiro muitas vezes é, vou colocar entre aspas, a causa do que ela declara ser um sofrimento, né? Uhum. E dentro dos seus conteúdos, você fala muito sobre dinheiro de uma forma muito bacana e que eu acredito que liberta as pessoas de certos pensamentos. Só que você usa o termo imã de dinheiro. E às vezes as pessoas elas chegam até você para entender o que seria e como ela pode se tornar tal slogan, né? Como ela pode aplicar tal slogan na vida dela. Ao longo de mais de uma década, mais de 10 anos, eu consegui provar para minha comunidade que qualquer pessoa nesse planeta pode se tornar rica, se ela tiver a estratégia certa. Então, não é loucura imaginária, não é pensar positivo, não. É a estratégia que faz qualquer ser humano se tornar rico. Então, o que é dinheiro? O dinheiro é uma frequência vibracional. O dinheiro ele está numa determinada frequência, que nós chamamos na física de frequência alta. E para você entender isso, é só você questionar a sua própria vida. Então, por exemplo, quando você tem dinheiro em abundância, qual a sua emoção? Quando eu tenho dinheiro em abundância, eu me sinto mais calma, mais tranquila, certo? Porque vai chegando os boletos e tá tudo bem, eu tenho dinheiro ali. Quando eu tenho dinheiro, eu sinto o quê? Felicidade, alegria. Chega o meu filho, mãe, eu quero ir naquele passeio da escola. Claro, filho. Chega o meu esposo, aconteceu algo com o pneu do carro, eu tenho dinheiro para pagar. Então, veja, o dinheiro, ele te coloca numa frequência vibracional de alegria, de paz, de tranquilidade. Identificamos a frequência de onde está o dinheiro, certo? Agora, aonde está a frequência vibracional da maior parte das pessoas do planeta? No medo, no desespero, na escassez. Então, falando cientificamente, como que essas pessoas vão entrar em ressonância com o dinheiro se vibracionalmente elas estão totalmente distantes da frequência que realmente opera como um ímã, trazendo dinheiro para sua vida? Então percebe que, eu faço de tudo. De tudo o quê? Você conseguiu mudar a sua frequência vibracional? Porque nós não mudamos a frequência vibracional apenas pensando positivo. Pensar positivo é um passo. Nós mudamos a nossa frequência vibracional, mudando quem nós somos por dentro, que automaticamente faz elevar a nossa frequência. E eu vou até trazer uma história tua, porque às vezes as pessoas elas vêm nesses conteúdos e falam assim, mas a Mayara, a doutora Proton, os convidados que estão aí, eles falam dentro de uma caixa de uma pessoa que está muito bem sucedida, né? Só que você me falou, numa das vezes que a gente conversou, que você recebeu pela primeira vez um dinheiro que você considerou expressivo depois de você ter passado por muitas situações. E foi isso que fez você virar uma chave. Até você falou que você recebeu R$ 800, né? E para você aquilo era muito dinheiro no momento que você estava vivendo. E aí as pessoas podem pensar, poxa, eu vivo isso agora. Então ela não nasceu numa caixinha, num berço de ouro e está falando algo que ela não passou.
Então, exemplifica para essas pessoas que hoje estão buscando esses R$ 800, ou hoje na nossa conversão pode ser 3.000, 2.000, e que resolveriam, de repente, um grande problema, mas isso não foi o que resolveu o seu problema, foi a tua mentalidade. É isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. Hoje a molecada farma aura, né? Eu farmei pobreza a minha vida inteira. A minha família nasceu farmando pobreza, eu cresci farmando pobreza e eu vivi na extrema escassez até os meus 30 anos de idade. Eu fui criada por um pedreiro, por uma dona de casa, e a mentalidade dos meus avós, muito religiosos da congregação cristã, é que a nossa pobreza era um presente de Deus. Porque o reino dos céus é dos pobres e não dos ricos. Então, eu vejo que, apesar de muito trabalhador, o meu avô nunca se preocupou em sair daquela vida de escassez. Porque para ele era uma honra se permanecer na pobreza e ganhar o reino dos céus. Mas eu já vim para o planeta uma criança muito diferente, muito questionadora. Então, desde criança, eu perguntava para os meus avós. Eu fui criada pelos meus avós, né? Eu sou fruto de uma violência sexual, então eu não conheço meu pai, minha mãe era muito jovem, tinha 18 aninhos de idade. Então quem assumiu essa responsabilidade de me criar foi meu avô e minha avó. E desde criança, muito bocuda, eu falava para eles, mas por que a gente não tem isso? Por que a gente não viaja? Por que a gente não tem as coisas? E eles falavam, porque Deus quis, fia. E eu falava, duvido que Deus quis isso. Eles falavam, minha avó chamava meu avô de velho. Ela falava, ah lá, velho, essa menina blasfemando contra Deus. Então você consegue pegar o código, amigo? Desde a infância, você questionar algo quer dizer blasfemar contra uma força maior. Quem quer ser inimigo de Deus? Então eu cresci nessa dualidade de, mas calma aí, Deus quer que eu seja pobre? Então eu fui percebendo conforme eu fui crescendo que a nossa maior pobreza não era o estado físico, não era o estado da matéria, era as condições mentais que nós tínhamos. Então eu comecei a ler muito livro, quando veio a internet eu comecei a assistir muitas palestras para entender o que as pessoas ricas fazem que nós não fazemos. E a primeira coisa que eu cheguei à conclusão é, a primeira coisa que uma pessoa próspera, uma pessoa que tem dinheiro faz, que as pessoas mais escassas não faz, é estudar. É ter uma profissão, é conseguir trocar o seu conhecimento por uma fonte de renda. E aí veio os R$ 800, porque eu consegui um estágio na área de segurança do trabalho, que é o que eu estudava na época. E o meu primeiro salário ali foi R$ 890, que era muito dinheiro, né? Eu vinha de operadora de telemarketing ganhando R$ 260, depois trabalhando na C&A ganhando R$ 350. Então eu comecei a perceber o quê? Quanto mais conhecimento eu tenho de algo, mais eu posso trocar esse conhecimento por dinheiro. Eu me formei na área de segurança do trabalho em 2008, na crise de 2008, aquela crise financeira que nós tivemos no Brasil. E não conseguindo uma vaga na área, eu fui vender CD, DVD, roupas da 25 de março. Eu não tenho isso como uma lembrança ruim. Esse foi um dos maiores aprendizados de empreendedorismo na minha vida. Como eu não conseguia uma vaga numa empresa CLT, eu fui vender coisas, eu comprava por um valor e vendia por outro valor e ganhava em cima daquilo. Então, eu comecei a perceber que eu pago R$ 1 no CD. R$ 1 cada CD. E eu vendo 3 por 10. Então, quer dizer que cada investimento que eu faço volta pouco mais de 3 vezes esse valor para mim. O que dá dinheiro não é trabalhar de domingo a domingo, como eu trabalhava no shopping. O que realmente faz uma pessoa ganhar dinheiro é estratégia. É o conhecimento de entender o que as pessoas querem adquirir e o que eu posso oferecer para essas pessoas. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, automaticamente eu fui mudando minha vida financeira.
Muito bem, doutora Proton aqui mais uma vez no podcast Filhos do Todo. Se você já a conhece, você vai ficar até o final, óbvio. E se você não a conhece, fique, porque vai valer a pena. Deixa o teu like, compartilhe com pessoas que muitas vezes precisam ouvir uma mensagem que vai balançar as estruturas e vai fazer com que essa pessoa tome certas atitudes. Coloque seus comentários aqui, coloque suas perguntas, porque ela vai ser convidada para estar interagindo aqui nos comentários. Ok, pessoal, estamos combinados? Então vamos continuar aqui o nosso papo. E o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas até começam. Elas dão o primeiro passo e elas observam resultados, cases, né? E aí elas começam, mas elas começam no primeiro degrau, já almejando o 33º lá, vamos dizer. Só que aí elas desistem, porque elas encontram uma dificuldade, elas encontram algum obstáculo. Mas o que difere uma pessoa que está encontrando o obstáculo na insatisfação e o obstáculo dentro de algo que ela quer realmente fazer, né? Primeiro eu quero desafiar todo mundo que está nos vendo agora. Eu desafio você a ficar até o final desse episódio, porque no final desse episódio você vai escrever, eu tenho certeza. Eu vou mudar completamente a minha vida financeira depois do conhecimento que você explicou agora. Eu vou explicar uma coisa que o sistema esconde de todo mundo, que não existe em nenhuma faculdade, pós, doutorado, mestrado, e que esse conhecimento é o responsável por desbloquear a vida de qualquer pessoa. Primeiro, o ser humano é programável igual um computador. O computador você pode programar algo e você pode desprogramar algo, certo? Então vamos pensar no nosso corpo como um hardware e na nossa mente como um software, certo? Ok. Vamos imaginar que quando você chega aqui no planeta, você tem a primeira programação mental. Essa primeira programação, ela acontece dentro do ventre da sua mãe. Então imagina que você vem um CDzinho em branco. E absolutamente tudo que a sua mãe pensa e sente ali é programado direto nesse CDzinho em branco. Então, se a sua mãe era amada, se a sua mãe estava vivendo na prosperidade, na fartura, na abundância, no amor, ela programou lá no CDzinho em branco o quê? Que a vida é fácil, que a vida é leve, pode vir para o planeta, que vai ser tudo tranquilo. Então, o que já começa a rodar dentro da cabecinha da criança? Crenças positivas, certo? Ok. Agora, se você está lá no ventre da mamãe e ela está passando por escassez, dificuldades, dor, abandono, o que está sendo programado na cabecinha da criança? O mundo é difícil, dinheiro é difícil, ninguém me ama, é perigoso viver lá fora. Só que o seu sistema nervoso, ele está registrando tudo como uma verdade absoluta. É só uma programação, é só uma experiência da mãe. Mas você está programando como se fosse uma verdade absoluta. Então já começa aí. Quando você nasce, você já está programado pelas dores da sua mãe. E aí você vive do momento do nascimento até os 7 aninhos de idade sem a mente consciente. A mente consciente é aquela que eu viro para você e falo, Farrell, a sua camisa ela é amarela. Você olha e você diz, não, ela é verde. Porque a sua mente consciente ela tem discernimento de olhar, julgar, analisar e responder, certo? A mente inconsciente não questiona, ela só aceita. Então, do momento do nascimento até os 7 aninhos de idade, tudo o que você vive é uma verdade absoluta. Então, se todo dia 10 gera uma briga dentro da sua casa, porque chegou os boletos, é hora de pagar o aluguel, é hora de pagar as contas e não tem dinheiro, o que é programado na mente da criança? Dinheiro é fonte de problema. Dinheiro é difícil. Nós não temos. Toda vez que você pede para a mamãe ou para o papai, mamãe, papai, me dá uma coisa. Filho, a gente não tem dinheiro. Você começa a aprender o quê? Que pedir dinheiro ou querer algo da vida é ruim. Então, até os 7 anos de idade,
Você programou esse CD inteiro dentro da cabeça da criança. Aos 7 anos de idade, desenvolvemos a mente consciente, que é essa mente analítica, que analisa e fala certo, errado, né? Tempo, espaço. Só que toda vez que a mente consciente ela vai lá no baúzinho, no CD, buscar informação, o que tem lá dentro? A programação de escassez, de dor, de falta. Então é a mesma coisa de você gravar a vida inteira a música da Xuxa num CD em branco. E agora, na vida adulta, que você não quer mais ouvir Xuxa, quer ouvir Beethoven, você coloca o CD e você começa a discutir com o CD porque tá tocando Xuxa. Entende? Só existe uma forma de mudar isso. Você reprogramar o CD com a música que você quer ouvir. É isso que nós fazemos com a reprogramação mental. É isso que destrava e desbloqueia completamente a vida de um ser humano. Você limpa o lixo que ficou ali, que são os traumas, os medos e as dores, e programa em cima, posso, sou, quero, consigo, todas as crenças que te conduzem para o sucesso. Isso me faz refletir no seguinte aspecto. A gente falou sobre infância, sobre criança, que realmente ela tem um responsável que direciona ali o que ela vai fazer, o que ela muitas vezes não vai ter poder de escolha. Mas o que eu observo dentro dessa narrativa é o seguinte: a maioria das pessoas adultas não estão tendo poder de escolha. E elas nem se dão conta quanto das pessoas adultas que hoje estão reclamando, quanto da vida delas é poder de escolha, quanto que ela escolheu estar fazendo o que está fazendo. Será que elas percebem isso? Elas não percebem e elas atribuem isso para achar que a vida é assim mesmo. Essa é uma das piores dores do ser humano. Viver uma vida de muita escassez, de muita falta, de muita dor e achar que a vida é assim. A vida não é assim. Mas a vida se torna dessa forma para quem vive no automático. Porque o que acontece? 7 aninhos de idade, desenvolvi a mente consciente. Ok, começo a crescer e ter mais autonomia nas minhas escolhas. Mas se eu não desprogramei o que eu conheci a vida toda, não tem como eu pensar diferente. As pessoas querem pensar diferente, mas elas não podem pensar diferente porque elas não conhecem outra realidade. Então, até que você conheça uma outra realidade, você vai ficar vivendo a anterior, achando que aquilo é a vida normal de qualquer pessoa. E para as pessoas que falam, tá bom, doutora Próton, mas e como é que eu sei? Porque eu não sei o que é crença que foi instalada e o que é natural, né? E é uma boa pergunta, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que, tipo, ela tá falando o lance lá do pobre vai pro céu e o rico não. Para ela é natural, é normal, porque é uma verdade absoluta. Mas eu acho que o ser humano tem a capacidade de perguntar, de falar o porquê, né? E eu acho que é isso que muda. Um questionamento pode mudar a vida da pessoa. Mas como é que a pessoa se dá conta que, pô, isso aqui não é meu, isso aqui não é natural, né? Qual que é o pontapé inicial para uma pessoa entender se é uma crença instalada de 50 gerações atrás ou se realmente é algo que está habitando dentro do campo dela? A forma mais rápida de uma pessoa entender isso e enriquecer em todas as esferas, relacionamento, saúde, dinheiro, é ela mudar de ambiente. Muda de ambiente e começa a conviver com pessoas prósperas, que automaticamente você vai perceber até onde você está operando em crenças limitantes e até onde realmente aquilo é realidade. Quer um exemplo? Vamos imaginar que eu estou passando por muitos processos, desafios. Eu estou passando por muitos processos violentos de escassez. E você vem falar comigo e fala, nossa, doutora Próton, esse ano está muito difícil no podcast, eu não estou conseguindo pagar as contas. O que eu vou responder para você? Rafael, realmente está tudo muito difícil. Também esse governo, eu vou externar o quê? A minha realidade. Agora a gente muda o cenário. Eu estou muito bem, eu sou milionária. E você vem e fala, aqui o podcast não está dando certo. Eu vou falar, por quê? Não está dando certo por isso, isso, aquilo. A primeira pergunta que eu vou fazer é, o que você não fez ainda que se você estivesse fazendo mudaria tudo?
Aí eu vou perguntar, você está fazendo tráfego aqui para o podcast? Você está trazendo pessoas bem posicionadas? Eu vou começar a te bombardear de ideias que talvez você não tinha. E então, diferente da outra vez que você sai tendo certeza que as coisas estão ruins, você vai sair com uma outra mentalidade. Nossa, se eu fizer isso, eu mudo tudo. Percebe que é sempre a mentalidade? Uhum. É comportamental também, né? E eu vejo isso, né? Por exemplo, quando você está começando, você até descreveu, quando você começou a trabalhar tudo isso, né? Você olhava para as pessoas que estavam dando certo. E é isso é um padrão de, óbvio, né? Se está dando certo, vou procurar espelhar, mas você traz essa originalidade. Mas qual é a balança, por exemplo, de uma pessoa que realmente toma uma decisão, mas quer caminhar para acabar com a dor, com o sofrimento da escassez, e uma outra que está trabalhando porque realmente ela está feliz e quer alcançar o dinheiro, ela está indo em direção ao dinheiro, e a outra, quero me livrar da dor da escassez. Uma está operando na dor e a outra já está operando no sucesso. A velocidade é totalmente diferente. A crença de que você pode ou que você não pode uma coisa, a sua autoimagem, ela muda toda a sua vida. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tô vindo para cá e eu tô muito insegura. Ai, será que eu vou conseguir responder o Farrell? Será que vai ser um programa legal? Será que eu vou gaguejar? Se eu venho com essa crença, com essa autoimagem de insegurança, quando eu sento aqui, qual a probabilidade disso dar certo? É bem baixa, né? É muito baixa porque é a minha programação, é a forma que todos os meus sentidos respondem àquilo. Agora, quando eu venho, é a quarta ou quinta vez que eu tô aqui, né? Quando eu venho, já me sinto em casa, nós temos um rapport muito gostoso, a gente sempre contribui muito. E eu chego, nossa, vai ser o melhor programa, vai ser incrível, todo mundo que vai assistir vai sair com a mente fritando, todo mundo vai sair já com um plano de ação do que fazer. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Flui naturalmente. Então, pega uma pessoa que sai para entregar currículo. Vamos sair do nosso exemplo. Ela sai para entregar currículo, não vai dar certo, eu estou muito feia, eu estou muito baixa, eu estou muito gorda, eu não tenho qualificação, ninguém vai me querer, não tem emprego. O que você acha que ela vai conseguir? Agora, imagina uma pessoa que ela sai de casa determinada, eu só volto para casa quando eu conseguir uma vaga. Ela já sai com uma frequência vibracional, um estado totalmente diferenciado. Eu vou, eu consigo, eu sou a melhor. Não existe outra pessoa melhor. Eu estava conversando com o Luca, que está aqui com a gente, e ele me fez uma pergunta assim: como você lida com os haters? Eu falei, maravilhoso. Acima de mim só Deus. O resto tá todo abaixo. Então você pode falar, nossa, que arrogância, prepotência. Não, eu espero que você também pense isso. E eu espero que todos vocês de casa também pensem isso. Eu não estou dizendo que as pessoas são inferiores, mas dentro do meu mundo e das minhas crenças, acima Deus. O restante não tem autoridade na minha vida, entende? Então, quando você tem essa crença e quando você tem esse posicionamento, automaticamente o mundo te trata da forma que você se trata. Muito interessante isso, porque as pessoas acreditam em certas situações na vida, em certos termos, muitas vezes, que para elas não tem como mudar. E aí lógico, a gente não quer determinar aqui o que é verdade ou mentira absoluta. Mas, como a gente vê que existem revoluções dentro de vidas, e vidas que estavam desacreditadas num âmbito de escassez, qual que é o top das maiores mentiras que as pessoas acreditam e que está travando o progresso e o alcance do dinheiro, da prosperidade, da satisfação naquilo que elas estão fazendo? Para mim, a principal é que as pessoas pensam que não tem poder nenhum e que elas estão vivendo essa vida
porque as coisas acontecem no automático e elas não têm controle de mudança. Como se a gente fosse apenas bonecos vivendo algo que já está criado. Ah, não, o que tiver que ser, será. Mentira. Isso é uma crença limitante. A vida vai ser aquilo que você escolher ser. Por exemplo, se você continuar até o final, você vai ser um tipo de humano daqui a uma hora. Se você sair daqui e de repente rolar tela lá no Instagram, lá no TikTok, você vai ser outro humano. Porque a sua carga de informação vai ser totalmente diferente por conta de uma escolha. Entende? Então, enquanto as pessoas não internalizar que não existe nada nesse planeta mais poderoso que elas, mas elas estão desprendendo, jogando fora essa energia por não acreditar em quem elas são, elas vão continuar vivendo no automático. Eu não sou religiosa, né? Você sabe, nós somos amigos há muito tempo, mas eu tenho um relacionamento muito íntimo com Deus. Deus é o meu melhor amigo e tá comigo 24 horas por dia. Não tem nada que eu decida sem, né, sem essa comunicação, né, com o Criador. Na ciência, a física quântica, ela conseguiu comprovar que tudo no universo é energia e que só existe um tipo de energia no universo. Isso quer dizer que eu, você, todas as pessoas presentes aqui na sala, inclusive todos esses objetos, somos uma coisa só. Não há separação no mundo energético. Então, isso não é uma coisa que eu tirei da cabeça. Isso é uma coisa que a ciência comprova. Ok. Só que se a gente for lá para a Bíblia, que é um livro conhecido em todas as nações, e você lê, por exemplo, Salmo 82, está escrito: todos vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então, se tudo é energia e tudo é uma coisa só, qual a separação entre você e Deus? Não há separação. Você é uma centelha divina. Deus é o oceano, você é uma gota. Mas mesmo você sendo uma gota, você não deixa de ser o oceano. Não é roubar o lugar de Deus. Deus continua sendo Deus, mas é entender que ele não está fora. Ele está dentro, porque você é esse ser. Agora, se você é filho do Criador de todo o universo, o que você não pode fazer aqui nesse planeta? Eu sou uma grande admiradora de Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi um grande mestre quântico. Ele não pegou a maior semente, ele pegou a menor semente que tinha ali e falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de falar para aquela montanha sair de lá e ir para lá. E ela se moverá. Então, Deus, Jesus, se você for buscar citações de Buda, todos esses seres com nível de consciência maior ensinaram exatamente isso. Você é poderoso, você muda a sua vida. Quem não ensina isso? O sistema. Os governos. Eles não ensinam isso. Porque se você aprender, você deixa de ser escravo. E a gente tem ouvido muito isso, né? Até algumas escolas começam a colocar, mas acho que a maioria das escolas é até particular, educação financeira, né? Porque antes eles não tratavam isso. Não, 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 depois você vê isso, depois você vê isso. Bom, e também até adolescentes, adultos recém chegados ao mundo adulto têm a opção de estudar pela internet. Então isso é bom, podem cair num conteúdo como esse. Você falou algo que me chamou a atenção, que a questão de decisão, né? As pessoas precisam tomar decisões. E decisões muitas vezes podem parecer difíceis de serem tomadas. E como as pessoas observam a tua trajetória, muitas vezes aquilo que onde você chegou, qual foi, na tua opinião, podem até serem várias, mas a decisão mais difícil que você precisou tomar para hoje você estar ocupando esse espaço que você está, com essa trajetória que você demonstra aí? Escolher mentores que já chegaram lá
e que me conduzem, que me ensinam a chegar lá também. Exemplo, um dos meus mentores hoje, que eu admiro demais, é o Thiago Nigro. Para mim, o Thiago Nigro é o maior nome que nós temos no país. E diferente da minha empresa, que é uma empresa milionária, ele é um homem bilionário, que também veio da escassez, que também, né, veio lá de baixo e hoje construiu um patrimônio bilionário. Isso quer dizer que não adianta eu ficar tentando de tudo dentro da minha ótica quando eu quero fazer a minha empresa crescer. Eu preciso, ao invés de ficar 10, 20 anos lendo todos os livros que ele leu, estudando todas as faculdades que ele fez, eu preciso de uma pessoa que simplesmente me pegue pela mão e entregue mastigado. Então, quando eu me reúno com o Thiago e eu vou pedindo para ele, né, orientações para minha empresa, ele não pede para eu ler os 500 livros que ele leu. Ele fala, faz isso. Eu vou lá e faço aquilo e dá certo. Então, hoje, o grande segredo para você ter muita abundância é você escolher o mentor certo. O mentor certo, ele te faz viver em um ano o que você levaria 10 anos para conseguir. Eu vejo isso acontecendo dentro da minha comunidade. Você faz parte dessa comunidade. Eu tenho uma comunidade que se chama Clube Secreto, o Novo Humano, porque você realmente entra um ser humano e você sai de lá um humano totalmente diferente, porque eu programo a sua mente para você pensar como os ricos, agir como os ricos, escolher como os ricos. E porque você tem ali tudo mastigado e você só praticamente aperta um botão e aquele trabalho vai sendo conduzido, as pessoas passam a ganhar o dobro, o triplo, 10 vezes mais. Muitas pessoas com diagnóstico de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, mudam completamente a realidade. Casamentos falidos voltam a se reconstruir, não porque eu tenho um poder diferenciado. É porque quando você elimina a mente escassa e você programa a mente abundante, a consequência é a riqueza. Muito bem. Antes que vocês escrevam que eu pareço com o Thiago Nigro, eu já vou avisar, hein? Para com esse comentário aqui, que eu não sou o Thiago Nigro, hein? Mas ele é Thiago, vou mandar pro Thiago. Parece contigo, Thiago? Tem uns 200 é verdade, comentários. Lembra mesmo? O pessoal, ó, o primo rico aí, o primo rico aí. Eu nunca tinha pensado nisso. O pessoal vem e mostra pra mim, faz brincadeira. Olha, pessoal, tudo bem, pode escrever, é legal, tá? Ajuda aqui também. Parece mesmo, e os dois são maravilhosos. E qual que é o limiar entre o pensamento positivo e uma decisão? Que pergunta incrível. Eu quero trazer a frase que eu mais uso na minha vida. Que é a frase que se você colocar à frente de tudo, você vai virar uma águia. Obsessão vence talento. Quantas pessoas na época da escola, você se lembra, que eram talentosas, que tiravam as melhores notas? Quem elas se tornaram hoje? Você de casa. Pega aquelas pessoas que eram populares, aquelas pessoas que se destacaram. Olha para a vida delas hoje. A maioria não mudou nada na vida. Continua naquela mesma vida. Mesmo que tivesse, mesmo que parecesse até ter mais talento para o esporte, mais talento para estética, para beleza, entende? Porque o que muda não é o pensamento positivo. O que muda é você decidir todos os dias fazer o que é necessário até o resultado chegar. Eu sou uma pessoa obcecada. Não importa como algo vai acontecer. O como não é um problema meu, o como é um problema do universo. O meu papel é criar e trabalhar todos os dias, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, se precisar, para chegar nos meus resultados. Não, muito legal isso, porque realmente existem muitas pessoas que na escola são aquelas que tiram as melhores notas, e às vezes você compara, só que essa pessoa ela não se atualiza, né? Porque a nossa geração, ela foi programada para trabalhar para alguém, né? Exato. Não é o talento, disso. percebe? Muitas vezes, eu cresci sem talento. Você não precisa de talento. Você precisa de vontade e você precisa de obsessão. A primeira aula que eu fiz no Instagram, lá na pandemia, eu tinha 3 pessoas.
Eu poderia sair daquela aula e falar, não, isso não é para mim. Eu não vou ficar 1 hora aqui falando para o computador para 3 pessoas ver. E por um tempo ficou entre 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Um dos nossos episódios bateu 500 mil de pessoas. Hoje, uma média de 200 milhões de pessoas assistem algum tipo de aula. Eu não era uma criança superdotada, eu não tenho QI elevado, eu não tenho nada diferente de ninguém. Eu só não fico nessa besteira que muitas vezes as pessoas escutam na internet, que, não, é só pensar positivo que muda. Isso é mentira. Pensamento positivo sem ação não gera resultado. Agora, pensar negativo retarda o processo. Porque foi exatamente o exemplo que eu dei. Então, você que está nos ouvindo, não importa o que você quer fazer, qualquer coisa nesse planeta dá dinheiro, qualquer uma. Desde que você tenha uma estratégia. Então, por exemplo, quero ganhar 10 mil reais por mês. Não sei nada. O que eu posso fazer? Vende água no semáforo. Ai, doutora Proton, vou vender água. Sério? Pega 50 reais, compra água, coloca num isopor, deixa ali com um gelinho, coloca uma placa e fica no semáforo e veja se você não faz 10 mil reais por mês vendendo água. Mas água é pesada, então vende chicletes. As pessoas olham para as pessoas no semáforo e falam, ai, tadinhas, no semáforo. Elas ganham infinitas vezes mais do que muitas pessoas graduadas saindo da faculdade. Eu gosto de contar, eu nunca contei essa história aqui, e eu gosto dessa história, porque eu ensino isso para os meus alunos. Eu tinha um jardineiro que pensa num rapaz pingus. Esse jardineiro era muito pingus. Gente boa, um homem maravilhoso. Mas ele chegava e eu falava, ô, seu Paulo, fica do outro lado da rua, que eu não tô aguentando esse cheiro de pinga aqui de manhã. Só que o seu Paulo, apesar de um homem muito simples e, infelizmente, dependente, né, do álcool, ele era um homem muito inteligente. Se eu olhava assim na rua, você não dava nada. Mas eu comecei a perceber um padrão. Toda semana, quando ele ia no meu condomínio, ele aparecia lá com uns 20 rapazes. E o meu condomínio, naquela época, tinha umas 100 casas, no mínimo. E eles ficavam ali o dia inteiro, eles faziam todas as casas. E ele me cobrava 150 reais a cada visita. E esses 150 reais ele ficava 15 minutos, porque era muita gente ali em casa. E eu comecei a fazer uns cálculos ali, um dia só. Aí um dia eu chamei ele, falei, seu Paulo, não quero me intrometer na vida do senhor, é que eu trabalho com mentalidade, com prosperidade. Falei, quanto que o senhor tira por mês? Ele, fia, limpo, pra mim uns 30 mil. Caramba. Eu falei, o que o senhor faz, seu Paulo? Ele, eu pego os rapazes na pista, que é chapa, né? Eu pago 150 reais o dia para eles, né? Eu trago eles, eu ensino eles como que passa o aparador, como que corta, tal. Aí eu vou coordenando, eu vou vendo eles, eu vou explicando aqui. E, a gente faz tudo esses condomínios. Não é a faculdade. Qualquer pessoa que mora num condomínio, gente, ter a casa cheia, né, de verde é lindo, mas dá um trabalho absurdo, entendeu? Muito. Então, qualquer pessoa que tem uma graminha, um jardinzinho, precisa de um jardineiro. Não tem como. Então, ele entendeu uma coisa que, se você entender, você enriquece. Existe uma demanda no mercado. Uma demanda que poucas pessoas hoje se especializaram. Ele sabe. Mas não é um trabalho que, se outra pessoa fizer, vai estragar. Então, ele mostrando, ele coordenando, ele consegue fazer muito dinheiro. Que diretor hoje, que gerente ganha 30 mil reais limpo após os descontos em folha? Entende? É isso que eu quero dizer, maravilhoso. Qualquer pessoa pode ganhar muito dinheiro se ela tiver uma mente programada para isso. E isso é legal, porque o seu Paulo pode ser um fator de identificação com muitas pessoas que falam, mas não tem instrução às vezes, eu preciso de muitos cursos. Não, você precisa de uma mentalidade, você precisa, né, colocar em prática. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas, elas falam, tá bom, eu vou repetir isso, a frase, até marquei aqui. Eu sou criador ou eu sou criadora da minha realidade, né? Beleza, é bacana, né? É uma frase bacana.
Mas qual é a diferença entre a pessoa repetir essa frase e sustentar ela e viver de acordo com essa frase? É que repetir até um papagaio repete, né, maravilhoso? Se eu trouxer um papagaio aqui, ele pode repetir isso, mas ele está criando uma realidade. A diferença é ficar falando, mas não agir, não muda a sua vida. O que muda a sua vida é, eu sou um criador da minha realidade e porque eu sou um criador, o que eu preciso fazer agora para criar a vida que eu desejo? Essa é a grande diferença. Eu sou o criador da minha realidade, então que escolhas eu preciso tomar hoje para que eu crie, de fato, a vida que eu desejo? Aí seria a questão da decisão que você falou, mas mudar o padrão. Exatamente, perfeito. É por isso que qualquer pessoa consegue mudar o padrão sozinha? Consegue. A questão é quanto tempo você vai levar. Eu levei 10 anos para conseguir sozinha e ganhei um burnout, quase morri pela segunda vez. É um preço muito caro, um preço que eu não desejo para ninguém. Então, a forma mais inteligente de você fazer isso é, se eu sei que eu não tenho resultados financeiros positivos, automaticamente eu sei que a minha programação não é positiva. E se a minha programação não é positiva, quem sabe me ensinar a ter a programação certa? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira um podcast meu. Quem eu vou chamar para me instruir sobre o podcast? O João da esquina, que é meu amigo, ou você que tem um podcast consolidado no mercado? Entende? Então, as pessoas, assim, o principal fator... Você quer saber se você é muito, muito, muito pobre mesmo, mentalmente? Tenha raiva de quem vende isso a você. Porque uma pessoa rica, quando ela tem um problema, a primeira coisa que ela faz é: quem que sabe fazer isso aqui para resolver na minha empresa? A gente quer comprar o mais rápido possível. Agora, as pessoas que estão na frequência da escassez, quando elas escutam um mentor falando, vem cá, eu vou mudar a sua programação, ela fala, ah lá, quer me vender. Se fosse tão bom assim, por que não entrega de graça? Olha que loucura. Ninguém vai comprar o iPhone novo e vai na loja e fala, nossa, mas Steve Jobs é bilionário, já morreu, nem tá aqui, por que não me entrega o iPhone de graça? Ninguém pede o iFood, pede um lanche no iFood e fala, poxa, mas é uma lanchonete, por que não me entrega de graça? Agora, a pessoa que vai te ensinar a sair da pobreza e entrar na riqueza pro resto da sua vida, você tem raiva que vende. E eu falo isso por experiência própria, porque às vezes você tocou num ponto muito bacana. Às vezes está num segmento, por exemplo, aqui, eu estou no YouTube e tal, tá dando certo. Até um exemplo meu, quando eu comecei faz 12 ou 13 anos atrás. Se não tivesse começado há 13 anos atrás sem nenhum resultado, passando nervoso, muitas vezes as pessoas passam nervoso, enfrentam obstáculos, hoje não estaríamos aqui conversando com esse resultado que as pessoas observam. O problema é que algumas vezes as pessoas chegam nesse momento e estão vendo esse vídeo, elas não viram como foi construído. Eu acho que isso é para tudo, né? Exatamente. A construção é um fator que é a diferença. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, não, tá tudo indo muito bem, mas não começou desse jeito e assim o seu trabalho também não começou desse jeito. Com certeza, maravilhoso. Eu comi o pão que o diabo amassou até a empresa ficar desse tamanho, né? No primeiro ano, eu perdi tudo que eu tinha, que era pouco, mas era tudo que eu tinha. Eu perdi o meu carro por busca e apreensão. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não tinha o dinheiro para comprar um pão, dividir ele em 3 partes e comer ele de manhã, à tarde e à noite. Se não fosse o meu avô e a minha avó, que são, né, os grandes amores da minha vida, eu não teria nem onde dormir. O que me sustentou até aqui foi a minha mentalidade. Eu sabia que aquilo era só um estado, não era definitivo. Ninguém é pobre. Você está em estado de pobreza. E estado é uma coisa que você muda, é uma chave que você vira. Então, mesmo passando por muitas dificuldades, eu sabia que se eu continuasse,
aquela situação ia mudar. Porque é impossível você derrotar uma pessoa que não desiste nunca. Então, o primeiro ano foi muito desafiador. O segundo ano já não foi muito, foi só desafiador. E aí, no terceiro ano, as coisas começaram a acontecer, a ponto de eu conseguir, pelo menos, manter a comida. E aí, no quarto ano, depois de trabalhar de domingo a domingo e fazer o meu melhor todos os dias, as coisas foram mudando. Hoje, 13 anos depois, é uma outra realidade. Mas ainda assim, eu tive humildade para te dizer o quê? Eu não faço sozinha. Então, aqui ao nosso lado, eu tenho um sócio. A minha empresa hoje fatura milhões, mas eu entendi que para eu ir para um outro nível, eu precisava de uma pessoa que soubesse mais do que eu nesta área para viver esse processo comigo. Com humildade, acabei de falar, tenho mais mentores. Tenho o Thiago Nigro, que é meu mentor na hora de escalar a empresa. Tenho meu sócio, que é um grande empresário. Mayra Cardi é uma pessoa assim que eu tenho um amor e uma gratidão muito grande, que me ensina muito sobre redes sociais, sobre posicionamento. Uma pessoa que teve o maior programa digital do Brasil na área de emagrecimento. Hoje ela não atua mais, hoje ela atua com empresárias que querem escalar. Eu estou no mastermind dela. Mas uma mulher que faturava 40 milhões por lançamento. Você tem ideia do nível de poder dessa mulher? Então, muitas vezes, até eu vejo gente atacando ela na internet, pessoas que nem sabem quem elas são. Que nem sabem quem ela é no dia a dia. Que nem sabe o nível intelectual que essa mulher tem. Não é à toa que ela e o Thiago são um casal. Os dois são geniais. Então, mesmo chegando nesse degrau, eu tenho total humildade de saber que sozinha eu não continuo evoluindo. Agora, se eu, milionária, não faço sozinho, imagina você que está em casa e que nem começou. Como que você vai fazer isso sozinho? Então, esse é o primeiro ponto. Não tenha medo de investir em pessoas idôneas que realmente vão te conduzir a uma vida muito mais abundante. Porque essa vida é desafiadora, Farrell? Ela é desafiadora. Mas essa vida pode ser muito mais feliz do que triste. Você pode viver muito mais abundância que escassez. Porque essa realidade de falta e de dor o tempo todo é uma estratégia do sistema, não é a realidade do planeta. E isso que você mencionou me faz lembrar de algumas conversas que eu tive, porque eu gosto de conversar com pessoas que têm algo a oferecer e que têm um resultado. Às vezes você tem uma conversa com alguém de 1 hora e essa pessoa te fala coisas que você, depois que você teve a conversa e você marcou tudo, fala: esses tópicos são tópicos que parecem simples, mas eles funcionam muito. Ou seja, todo mundo que ouvir vai achar que é simples e vai ser fácil de aplicar. Mas funcionam muito e você, às vezes sozinho, não pensou naquilo, não teve essa percepção. Por quê? Porque você não está envolvido nisso. Então, eu acho que é isso que é a diferença. Então, poderíamos dizer que esse primeiro passo para todo ser humano destravar essa questão da prosperidade, de não desgostar, vamos dizer, do dinheiro, de afastar o dinheiro, poderia ser o primeiro passo, olhar para alguém que tem algo bom para dizer para essa pessoa e querer ouvir? Qual que é o primeiro passo para uma pessoa gordinha emagrecer? Ela enxergar que ela tá gordinha. Entende? Porque se ela não entender, tô gordinha e preciso emagrecer, não adianta, nada vai sair daquele patamar. Então a primeira coisa, o primeiro passo é esse: identificar. Eu não sei sozinho como sair dessa situação de escassez. Eu não sei sozinho como curar essa doença. Eu não sei sozinho como manter essa família. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você identifica, você vê a falta ali e aí automaticamente você pode buscar uma solução. E a solução é: quem tem isso que eu quero, sabe me ensinar isso, para que eu contrate essa pessoa e ela faça isso agora. Percebe que é simples?
Parece que é simples até demais, mas é isso. Porque se eu ficar falando para vocês na internet, não, faça mantra todo dia. Não, faça oração todo dia. Quantas pessoas você conhece que estão há 10, 20, 30 anos fazendo orações todos os dias e a vida nunca mudou? Não é porque Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo o tempo todo. Mas faz a oração entregando esse protagonismo para Deus, esperando que uma força vai descer do céu e vai fazer algo por ela. Não vai. Agora, quando você entende que Deus, criador de todo o universo, te deu o poder de criar a sua realidade, e que então, se você agir, se você fizer, a realidade vai mudar, a sua vida muda. E essa analogia que a gente pode fazer, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque é uma analogia interessante para quem está em casa ouvindo. Ó, esse é o momento de dar o like se não deu, de compartilhar e de ficar aqui, porque a gente tem algo muito bom ainda para você virar essa chave. A pessoa está com um problema no carro. Ela chama o mecânico resolve em 2 minutos. Ah, pareceu simples. Tá bom, então chama um jardineiro para ver se ele resolve em 2 minutos. É isso. Não vai resolver. O mecânico estudou para aquilo e resolveu em 2 minutos. Mas será que quando ele foi aprender tudo o que ele precisava, foi em 2 minutos? Não foi. Não foi. É isso. E ninguém vê isso. Quando a gente entende que a única pessoa que dá algo pra gente, a única forma de ganhar dinheiro é do pai e da mãe, porque adulto não ganha dinheiro, adulto constrói dinheiro. Quando você vira essa chave, você para de ser um mendigo na internet, buscando apenas conteúdo gratuito para tentar mudar a vida, e você age como um adulto. Adultos pagam as coisas. Fim. Se você quer uma casa, você tem que pagar por ela. Se você quer energia na sua casa, você tem que pagar por ela. E se você quer ficar rico, você tem que pagar por uma pessoa que estudou e que te vai conduzir para isso. Gratuitamente você não vai conseguir. O que você vai conseguir é o que você está conseguindo agora. O que o Farrell faz por vocês é algo muito incrível. Ele dedica um tempo da vida dele que não vai voltar nunca mais para trazer esse conhecimento gratuito para vocês. Então vejam, o que você vai ganhar agora? Um nível de consciência totalmente diferenciado. Mas vai passar algumas horas e de novo você vai se ver na mesma situação. Então, se você não entrar num ambiente que te provoque assim todos os dias e que te diz faz isso, faz aquilo, você vai ter o conhecimento, mas você não vai saber o que fazer. Automaticamente você vai ficar na mesma vida. Isso você fala porque as pessoas muitas vezes se sentem muito próximas aqui. Aqui dentro desse canal, pelo menos, as pessoas se sentem muito à vontade, muito próximas. Elas sempre escrevem agradecendo, né? Parece que é uma grande família. E eu vejo muito isso no teu trabalho. Por quê? Por que eu falo isso? Porque você me convidou para participar, minha esposa também participa. E eu vejo a relação que você tem com as pessoas que estão estudando com você. Não é maquinal, as pessoas se sentem parte do processo. Então você traz essa proximidade. Lógico, tem alguns conteúdos que são gravados, mas a maioria você faz no tempo real, para que as pessoas participem, né? Então fala como é isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não vou ter condição de estar perto dessa pessoa, porque o meu mundo é distante do dela. E o que eu vejo no teu trabalho é que você traz as pessoas para perto de você. Eu vivo para isso. A minha maior dor nesse planeta foi a escassez. Então, eu cresci com esse propósito de vida. Mudar a minha vida e a vida da minha família. E eu mudei a minha vida e mudei completamente a vida da minha família por todas as nossas próximas gerações. Então, quando eu consegui isso, eu senti um chamado para fazer isso na vida de todas as pessoas. Então, não é só um produto que eu gravei há 3 anos atrás e coloquei lá. É o meu propósito de vida fazer com que todas as pessoas da minha comunidade mudem de vida. Existe uma frase, Farrell, que eu amo muito, que é assim: no topo, todo mundo se ajuda. Você conhece um milionário quando você vê ele querendo que outras pessoas também se tornem milionárias.
A competição só está aqui embaixo. Então, dentro da comunidade, e nós já passamos de 70 mil pessoas, a gente está ali todos os dias trabalhando juntos para criar a vida mais maravilhosa. Então, a gente tem tesão de estar junto. Toda terça-feira, às 19h, nós temos uma aula ao vivo. Então, não é mecânico para mim. Putz, que saco, vou ter que dar essa aula. Cara, que incrível, chegou o melhor dia da semana. Então, quando aquelas milhares de pessoas estão ali, tá todo mundo no mesmo tesão. Cara, eu sei que a doutora Proton, ela vai falar algo aqui hoje que vai mudar totalmente o meu negócio. E se você olhar as minhas redes sociais, eu tenho as redes sociais com o maior número de depoimentos do mundo na minha área, você vai ver pessoas falando de tudo. Cara, eu sou realmente um novo humano. Os meus negócios, hoje eu dobrei, tripliquei. Eu estava desempregada quando entrei, hoje eu estou num emprego legal. Eu era CLT, virei empresária. Eu recebi uma esses dias que até me emocionou demais. Ela falou assim: doutora Proton, eu poderia falar de todo o dinheiro que melhorou na minha vida, meu relacionamento, minha saúde, mas eu quero te falar que a coisa mais importante que aconteceu comigo dentro da sua comunidade é que eu me aproximei de Deus. Hoje eu não sinto mais que eu sou uma pessoa que preciso temer Deus. Hoje eu também tenho Deus como meu melhor amigo. E tudo isso porque quando você muda a mentalidade, você quebra as amarras do sistema, que faz você só sentir medo e dor. E você entende que, na verdade, esse Criador, essa consciência maior, ela te deu todas as ferramentas para você viver uma experiência humana incrível. A sua vida toda muda. Então, eu não vendo um curso, Farrell, um curso para a pessoa ouvir e depois se virar. Eu vendo uma metodologia de vida onde todos os dias a gente está junto para mudar a realidade. E aí, falando ainda sobre isso, né? Então, assim, dentro do que você colocou, que dá certo para as pessoas entenderem qual que então é essa diferença de uma pessoa pegar muitas vezes um conteúdo frio, né, que ela não consegue interagir, de uma pessoa que decide participar de um processo contínuo e bem direcionado com vida ali. Vou dar o exemplo de novo, né, da pessoa que está gordinha. Saber que academia existe te emagrece? Não. Assistir vídeos sobre academia te emagrece? Não. O que te emagrece? Ir para academia todos os dias. Agora, você precisa ficar na academia 10 horas por dia? Não. Se você for na academia todo dia por 1 hora, o que vai acontecer no final do ano? Você vai estar, maravilhoso. É a mesma coisa com a mente humana. Então, só você ler um livro, só você assistir um curso, te dá conhecimento teórico. A diferença que realmente traz resultado para a sua vida é você ter uma pessoa que te ensina como você coloca isso na prática. É você ter todo dia uma pessoa ali te puxando. Bora, vamos! Isso faz diferença. Porque se você só lê um livro, você tem toda a motivação, todo o conhecimento teórico. Mas você acorda todo dia sem saber o que fazer. Quando você está numa comunidade e você está decidido a ter resultados, você tem método. E o que te traz resultado é método e não conhecimento. Você colocou a palavra comunidade e é um gancho importante para quem está assistindo. Por que a comunidade é tão importante, né? Você colocou ali, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero 1 a 1, né? Cara, como é legal ter uma comunidade, ter pessoas que trocam ideias, que às vezes tá ouvindo a tua aula, mas tá vendo lá o João, falou, nossa, isso aqui aconteceu comigo, aconteceu parecido, né? Então, só pra gente fortalecer, as pessoas às vezes têm um pouco, às vezes, de receio de comunidade, mas qual que é a importância dessa comunidade, muitas vezes, numa pessoa que tomou uma decisão importante na vida, né? Não, você vê que primeiro você vê que é real. Porque ali a gente está ao vivo e as pessoas entram ao vivo, são milhares de pessoas, eu não tenho condições de conhecer todos 1 a 1. Então, muitos eu conheço ali ao vivo, eu não sei o que a pessoa vai falar, o que ela vai perguntar. Então, os depoimentos são ao vivo, é muito legal. E outro é o quanto isso é acessível. Então, por exemplo, eu tenho a minha mentoria individual. A minha mentoria individual ela tem investimento de R$120 mil. Ela é voltada somente para empresários que querem escalar.
Nem todo mundo tem esse dinheiro para investir, certo? Agora, quando você tem uma comunidade, por ter muitas pessoas, você consegue deixar o preço muito baixo. Então, por exemplo, o valor dessa comunidade é R$ 99,00 por mês. R$ 99,00 por mês. Você recebe 12 reprogramações. Então, quer dizer que você reprograma todas as áreas da sua vida. Você limpa todo o lixo emocional. Você tem acesso a mim, inclusive entrar ao vivo e conversar comigo por um ano inteiro, toda semana. Você tem acesso aos exercícios mais poderosos do mundo, mas não teoricamente. Eu faço junto com você. É por isso que tem resultado, Ferrell. É por isso que a comunidade é tão importante. Primeiro, porque ela dá acesso, né, um acesso muito barato. Hoje, um McDonald's, hoje uma pizza é R$ 99,00. E então você consegue realmente ter um trabalho que individualmente custaria muito, o mesmo trabalho por um valor muito acessível. E às vezes a pizza você, por R$ 99,00, você entregar na sua casa. Se você for lá, você vai gastar mais, você vai ter... E às vezes a pizza nem é boa. Nem é boa. E é uma noite só que a pessoa tem, né? Não aprendeu nada com a pizza, só matou uma fome ali, alguma coisa, né? Agora, essa pessoa pode adquirir conhecimentos que ela pode comer as pizzas que ela quiser depois, né? Porque ela vai ter fluxo, né? Exatamente. Eu falo assim, a faculdade, o curso técnico te ensina uma profissão. Eu te ensino a se tornar rico com essa profissão. O seu trabalho, ele é uma fonte de renda. Eu te ensino a fazer com que essa fonte de renda se torne a sua riqueza, se torne fartura. Por quê? Porque a mente é muito poderosa. E se você tiver uma mente poderosa, você vai construir qualquer coisa. E o lance do diário que você fala. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar uma reprogramação mental, e ela faz uma vez a cada 15 dias algo, né? A disciplina da pessoa estar convicta que aquele é um processo diário, eu acho que é o que a É o que dá pessoa vai certo. fazer acontecer, né? Sabe por que dá certo quando uma pessoa vai para a faculdade? Porque ela fica 5 anos seguidos, todos os dias, estudando aquela profissão. Entende? Por que dá certo uma pessoa que faz um curso técnico? Porque ela fica todos os dias, por 2 anos. Não adianta, a vida é processo. Você precisa aprender algo. Por exemplo, você pode não saber nadar. Tá tudo bem. A sua mente é programável como um computador. Você pode não saber nadar hoje, mas se você contratar uma pessoa que te ensina, daqui 3 meses você já está nadando. Eu não sei pilotar um helicóptero, mas eu sei que se eu for contratar um professor, daqui a alguns meses eu estou pilotando um helicóptero. Não importa o que eu queira. Eu só preciso contratar a pessoa que sabe. E eu só preciso aprender. É simples. E isso funciona muito bem a analogia da pessoa que não sabe dirigir. Quando ela começa é um desespero, parece que nunca vai dar certo. Hoje eu tenho certeza que a maioria que está assistindo e que sabe dirigir, muitas vezes pega o carro, chega no destino e nem lembra como é que foi o processo. Ela foi naturalmente. A minha mãe, ela tinha 50 anos e ela falou pra mim, ai, fiz 50 anos e nunca dirigi, né? É tão ruim ficar dependendo dos outros. E eu falei, meu amor, isso não é o problema. Falei, é só você aprender. Ela, ai não, mas eu tenho 50 anos. Eu falei, daí? É só você aprender. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar pra você, vai lá. Aí ela foi lá, fez a aula e ela não conseguiu passar de primeira. Aí eu falei, ok. Falei, só que agora, toda vez que você reprovar, você vai pagar essa reprova, só que você não vai desistir agora até você conseguir. Ela errou a primeira, ela não passou na primeira, ela não passou na segunda, ela falou, vou desistir. Eu falei, não, você está proibida de desistir. Falei, você não desiste até você conseguir. Na terceira, ela passou. Agora ela vai em casa, com o carro dela, feliz da vida, sai com as amigas dela. Hoje ela tem muito mais de 50 anos. Se ela não tivesse uma pessoa que falasse, você vai fazer. E você não vai desistir até você conseguir. E você vai pagar por toda vez que você não conseguir, que é para ativar aquela área do cérebro de não, agora eu tenho que me concentrar, agora eu tenho que fazer, ela ia estar lá dentro de casa ainda, dependendo que a gente fosse lá pegar ela para as coisas. Entende?
Às vezes, o que você precisa na vida é de uma pessoa te dizendo: você vai conseguir e eu não vou deixar você desistir. E você falou que tinha algo muito bom para quem estava aqui assistindo, né, desde o começo, e que é algo diferente, algo que as pessoas elas vão ter algo também muito valioso dentro de tudo isso. E eu tô curioso para saber o que que é que você vai falar pro pessoal aí. Eu quero fazer um convite para vocês maravilhosos. Depois o Farrell vai passar a data para vocês certinho. Uma vez por mês, eu vou fazer uma imersão. E eu vou começar uma imersão agora de 3 dias. Onde eu vou te ensinar como ativar o modo obcecado. E como em 3 dias você já consegue começar a materializar a abundância financeira. Eu quero convidar vocês, Farrell, depois deixa o link. Ah, mas é caro? Eu vou fazer praticamente de graça, muito, infinitas vezes mais barato que o meu programa, só para você provar para você mesmo que em 3 dias você já consegue começar a usar o poder da sua mente para materializar riqueza. Depois, Farrell, deixa o link aqui que vocês serão direcionados e eu quero ver vocês lá ao vivo comigo vivendo essa experiência. Vou deixar um QR Code aqui, vou deixar o link. Sempre perguntam, hein? Onde está o link? Primeiro comentário fixado. Você vai comentar, você já vai ver o primeirão ali para você poder ter essa oportunidade. Na descrição também, o primeiro link vai estar na descrição e QR Code na tela. Não tem como não conseguir, pessoal. Você vai ter várias opções aí. Tá na televisão, QR Code. Tá no celular, link. Ou tá na televisão, vai pro celular, pega o link. Tem várias possibilidades para você fazer parte disso. Gostei? Essa imersão de 3 dias apenas faz a pessoa sentir que ela se torna um imã de dinheiro, um imã de oportunidade. Porque quando você aprende, é que vocês nunca aprenderam. 3 dias, eu já consigo mostrar para você como você ativa esse campo de eletromagnetismo e aí depois eu vou deixar vocês comentarem as coisas incríveis que vocês começam a manifestar na vida de vocês. Gostei. Obcecado. Método, né? Como é que é o nome? Obcecado. É você entrar no método obcecado. Eu vou viver a vida mais incrível, mais maravilhosa dessa vida e ninguém me para. E aí o dinheiro pode ficar obcecado na pessoa. É exatamente isso, meu bem. Claro. Eu acho que é isso que Não é o sou lance, eu né? que trabalho pro dinheiro. É o dinheiro que trabalha para mim. É um prazer pro dinheiro estar na minha vida. Gostei disso. O dinheiro vai ficar obcecado a partir de hoje, porque é ele que vai ter que ser obcecado pela minha trajetória. Quando uma mulher bonita anda na rua, ela precisa fazer algum esforço? Ela já sabe que ela é bonita, ela já atrai todos os olhares. Quando você está com o seu campo de eletromagnetismo para o dinheiro ativo, você não precisa fazer nenhum esforço. O dinheiro vem até você. É isso que os milionários sabem, que as pessoas escassas não sabem ainda, mas nessa imersão elas vão aprender. Muito bom, minha amiga. Gostei muito, gostei de tudo que você falou. Cada vez que você vem aqui são chaves diferentes que são viradas. E eu tenho certeza que quem assistiu a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, a sua quarta participação agora vai virar essa chave completamente hoje. Aproveite a oportunidade, porque vale ouro, tá? Você pode perceber, depois vocês vão ver os outros episódios. Eu tô envelhecendo como vinho, percebe? Cada vez que eu venho aqui, amigo, eu tô melhor fisicamente, mentalmente, emocionalmente. O meu bolso também tá. Então, dá para você assistir a evolução dia a dia. Eu sou o meu maior case de sucesso. Os meus seguidores que me seguem há muitos anos, eles escrevem o tempo todo. É incrível porque eu vejo você ensinando, mas eu vejo a sua vida se transformando cada vez mais. Não tem como você ter esse conhecimento e você não estar cada dia melhor em todas as esferas. Saúde, bem-estar, autoimagem, dinheiro. Muito bom, minha amiga. Eu quero agradecer, então, por mais essa oportunidade, deixar as portas abertas, que eu sei que você vai voltar muitas vezes Com aqui. certeza. E que as melhores energias estejam sempre presentes em tudo que você faz. Amém. Estará para nós. Gratidão, amigo. Amo estar aqui. Você sabe que sempre que você me convida, eu dou um jeito nessa agenda insana de muitas vezes estar mais fora do país do que estar aqui, mas é sempre um prazer para mim estar aqui contigo. Gratidão. E você que tá aí,
tá aqui o Caminho das Pedras. Segue a nossa convidada também no Instagram, que é @dra.proton, doutora Proton. E tem presente, tá? Opa! Você que assistiu esse episódio até o final, eu não falei lá no início porque é só para quem chegou até o final. E for lá no meu Instagram e escrever Falha na Matrix, vai ganhar a minha playlist só com músicas de alta frequência vibracional para você começar o seu dia, apertar um play e ficar na frequência vibracional mais elevada que existe. Oh, que beleza, hein? Mais um presente aqui então da nossa amiga para você que ficou até o final. E é isso, pessoal. Presentes dados, oportunidade aqui em todos os lugares para que você aproveite. Assista novamente o episódio, se for preciso, marque seus principais pontos, coloque seus comentários aqui embaixo e compartilhe, porque eu sei que tem uma pessoa que você está lembrando agora que precisa ouvir tudo que foi falado hoje. Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!